Você sabe que uma das fontes de inspiração que a gente pode ter quando a gente vai estabelecer um benchmarking bacana para o design, para a tecnologia, para serviços, para produtos digitais, pode ser a nossa ficção científica. É muito legal a gente beber dessa fonte, olhar para aqueles filmes, séries, livros que a gente gosta e que de alguma forma já retratou um futuro próximo, um futuro imaginado, um futuro possível, e beber dessa fonte para entender tanto as questões de tecnologia aplicada, quanto também, a partir do drama, até questões éticas e morais que a gente tem ao utilizar a tecnologia, ao implementar algum tipo de tecnologia dentro da nossa sociedade. Eu gosto muito de usar tanto a ficção científica, seja nos filmes, quanto nas séries ou quanto nos livros, para trazer um pouco dessa perspectiva para o meu trabalho, tanto como eu falei, para criar soluções ou para pensar no impacto social que aquilo pode ter. E quando eu falo sobre isso, eu resolvi gravar esse vídeo e falar um pouco a esse respeito, eu trouxe algumas reflexões que eu acho bem interessante da gente trabalhar, principalmente porque vi algumas séries ali recentemente, e essas séries me provocaram alguns pensamentos que é interessante, que eu acho legal da gente discutir e da gente pensar sobre isso. Basicamente, quando a gente fala da tecnologia, a gente percebe algumas abordagens muito parecidas dentro da ficção científica. Uma delas é aquela história de quando a gente vê a tecnologia chegando para criar uma segunda vida, uma vida diferente, uma outra vida para nós. Nesses filmes, nessas obras, enfim, a gente tem um olhar sobre como a tecnologia pode chegar na minha vida e me colocar dentro de uma outra vivência. E basicamente a gente tem duas abordagens dentro dessa ficção. A gente vai ter aquelas possibilidades de colocar a nossa mente, colocar o que nós somos em algum tipo de avatar, algum tipo de robô de Android, ou mesmo aquelas que são 100% virtuais, que a gente vai vivenciar disso, quando a gente vai ser colocado dentro de um ambiente que não existe. E lá eu posso ser qualquer coisa, eu posso tomar qualquer forma e posso fazer coisas que no mundo real seriam impossíveis, ou pelo menos não impossíveis atualmente, como por exemplo voar ou me transformar em outros seres como animais ou até objetos inanimados. E eu gosto de algumas obras que trazem esse tipo de referência para a gente pensar. Uma das obras que eu gosto, que trata disso, é o filme Os Substitutos, que inclusive é estrelado pelo Bruce Willis. É um filme um pouco mais antigo, mas é bem interessante. Na proposta que eles trazem, né, toda a construção que a gente tem no filme, basicamente nós vamos estar ali conectados, né, nossa mente vai estar conectada em versões robóticas. São androides que ficam ali circulando na vida real e a gente fica conectado por eles a partir de algum tipo de mecanismo cinético, né, alguma coisa conectada nas nossas mentes, e a gente consegue vivenciar aquela experiência tendo e estando dentro daquele corpo. É muito interessante, lembra inclusive o filme Avatar, quando a gente for pensar. No caso, o Avatar mistura um pouco também da biologia, no caso dos substitutos são 100% robôs, o que é bom porque também traz as vantagens que somente um corpo robótico teria, né? Por exemplo, pular ali, sobreviver a acidentes, a atropelamentos e etc. Mas é interessante a gente pensar. Claro que o filme também vai provocar essa história de quando a gente pode ser outra coisa, né? Quando a gente pode ter uma versão nossa que é construída por nós mesmos, essa versão talvez não seja necessariamente a nossa própria imagem. O filme fala muito de pessoas que colocam versões mais jovens, mais fortes, né? Enfim, mais bonitas talvez, de si mesmos, são robôs construídos ali e que não necessariamente representam o estado que nós estamos na vida real, na vida biológica. Há também, claro, pessoas que vão criar ali versões de si mesmas que são substitutos que nem representam elas, sei lá, homens que têm robôs que são mulheres e vivenciam ali uma vida como uma mulher, ou enfim, para representar alguma coisa mais jovem, mais velha. Tudo isso seria possível graças a esses robôs que a gente vai interagir. O que é legal quando a gente pensa em design e tecnologia, né? Esse filme ele traz ali uma proposta que a gente tem de interface, que é uma interface robótica, ou seja, eu vivo num mundo não mais por uma interface humana, minha biológica com a realidade, mas a partir do uso de um robô, e a minha conexão com esse robô, ela é feita pelo meu cérebro, né, pela minha mente, e toda a interação ela acontece de uma forma invisível, né? Eu não preciso dar ordens para o robô. O meu pensamento, a minha ação, aquilo que eu já faço naturalmente, acaba sendo refletido na vida desse robô. Então é interessante a gente pensar nesse tipo de interação e de interface que foi provocada no filme Substitutos.
Como que a gente trabalha com isso? Quando a gente vai para um lado mais virtual ou 100% digital, né, a gente tem, por exemplo, a série Além da Imaginação, num episódio que chama Manutenção, que acho que é da temporada 2, episódio 2. Quando a gente trabalha com essa perspectiva, a conexão ela é a mesma. O meu cérebro está conectado e vivenciando em outro ambiente, só que neste caso é um ambiente 100% digital. Ao invés de eu ter um robô, né, um avatar, uma figura que me representa no mundo real, eu tenho a mesma coisa, só que no mundo digital. Novamente, eu posso escolher ali qual que será essa minha figura, como que será, vai ser uma mulher, vai ser um homem, vai ser uma mulher mais velha, vai ser um homem mais novo, vai ser talvez até um pássaro, não sei, tudo que é possível dentro do mundo digital, e eu estou conectado e vivendo essa segunda vida ou uma outra vida dentro do ambiente virtual. Interessante também pensar que mesmo nesse cenário, todos os comandos são invisíveis, né? Também são feitos ali pela mente humana. A gente trabalha, pensa, e conforme a gente pensa, a figura vai agir, sentir e vai ser representado também no nosso corpo biológico, tal qual os substitutos apresentou. Então é interessante quando a gente vem para a ficção científica e observa, eu coloquei aqui 2 obras, mas com certeza existem outras inúmeras obras que tratam sobre quando a tecnologia nos coloca para vivenciar uma vida diferente, ou seja, eu tenho um avatar, eu tenho uma figura que me representa, e essa figura que me representa é que vai vivenciar as experiências e eu apenas vou senti-la talvez no meu corpo biológico. Digo talvez porque, por exemplo, no caso de uma morte, enfim, no caso dos robôs, isso não deveria, claro, passar para o operador, para a pessoa que está ali trabalhando com isso. Mais recentemente, a gente também tem Periféricos, que é uma outra obra, é uma outra série que a gente tem, que trabalha com esse conceito também, meio que mistura uma questão de robótica, estou conectado ali a uma figura que me representa, que vivencia a vida, enquanto meu corpo biológico está em algum lugar, está protegido ou está conectado, é um robô, é uma representação minha que vai vivenciar a vida e que vai falar ali e interagir com as pessoas. Sem querer dar spoiler, mas eu preciso abrir um parênteses aqui sobre Periféricos. Ele também brinca um pouco com uma outra tecnologia que hoje é só imaginada, a gente ainda não sabe como fazer, que é a tecnologia da viagem no tempo. Então ela também traz esse tipo de tecnologia e conversa e traz esse tipo de perspectiva sobre isso. Periféricos, inclusive, traz várias outras formas de interação que é bem interessante quando a gente vai pensar sobre design digital e tecnologia, né? A gente vai ver ali representações, figuras, nós vamos ver projeções sendo trabalhadas para a vida ali das pessoas, para trazer algum tipo de conforto ou para trazer algum tipo de familiaridade. Então é bem interessante, ele traz ali uma tecnologia que já desponta, que a gente já conhece, tirando talvez a viagem no tempo, mas que a gente já vê que já é possível, a gente já consegue entender algumas coisas interessantes e pensar nessas interações. Eu gosto de beber porque eu penso como que eu posso já ter essa interface, trazer essa perspectiva para a minha experiência e para o dia a dia. Se a gente pegar obras, talvez, aí falando de interface, né? Se a gente falar de obras que são mais voltadas para a interface, tem 2 obras que eu acho bem interessante que tratam sobre interfaces e interações que são bem possíveis, inclusive, atualmente, né? Ou próximo do possível, vocês vão entender o que eu estou falando. A gente tem, por exemplo, o filme Minority Report, que foi estrelado ali pelo Tom Cruise, e que traz uma forma de interação também de telas por gestos. Então ele trabalha com gestos e faz as suas interações ali gestuais e tem ali respostas e arrasta, traz, etc. Isso também está bem próximo da realidade, é uma coisa que a gente já consegue projetar ali mais ou menos como funciona, já tem uma aplicação possível para a gente fazer, e é bem legal ver como que é a interação ali que a gente trabalha, lembrando que a ficção científica, né, normalmente quando são feitos ali esses filmes, quando são feitas essas séries, e mesmo os livros, tem uma pesquisa muito grande, e é envolvido muitas pessoas profissionais ali que vão estudar, que vão pesquisar e entender como montar essas soluções. Isso que é bacana, a gente já pega ali um atalho de uma pesquisa que foi feita ali com grande investimento, não necessariamente a gente conseguiria esse investimento, mas a gente consegue beber, se inspirar. O Minority Report ele traz um pouco dessa perspectiva que eu acho bem legal. Uma outra obra, o Iron Man, ou o Homem de Ferro, ele também trabalha com interfaces bem interessantes, né? No caso do Homem de Ferro, que ele trabalha ali com a figura do capacete, ele tem a comunicação, a interface está ali, ele atende telefonemas enquanto ele está voando ali e utilizando a sua armadura, e é interessante ver mais ali a aplicação que isso é feito dentro da interface que ele observa,
que normalmente é refletida ali, você vê o rosto dele. É interessante pensar, tem pesquisa, se você pesquisar ali na internet, dá para ver os desenhos que foram feitos quando a gente trata especificamente da interface do Homem de Ferro. Então é legal, é uma coisa inclusive mais tangível do que essas primeiras exemplos que eu trouxe, né, os primeiros exemplos que eu trouxe, e é bem legal da gente beber e ter como inspiração. Mas quando a gente fala, né, e eu trouxe aqui algumas coisas falando sobre a gente viver uma outra vida, né, isso é uma questão de uma realidade virtual que nos leva a vivenciar a vida de uma forma diferente, mesmo que seja por uma representação biológica, ou seja, analógica, no caso, né, com robôs, mesmo assim é uma realidade virtual, uma realidade que está além daquilo que a minha vida, que eu vivencio enquanto uma experiência com o meu corpo humano, biológico, enfim. Mas a gente também tem a realidade aumentada, que é uma outra coisa que é muito explorada. Se a gente for observar ali, a gente tem grandes obras que exploram e que falam sobre a realidade aumentada, né? Que é, eu vivencio ainda com o meu corpo, ainda com a minha biologia, mas de alguma forma eu estou conectado a alguma coisa que potencializa a minha capacidade cognitiva de interação com o mundo que me cerca e com as pessoas que eu preciso ter interação ou me comunicar. Uma obra recente que assisti, eu achei bem interessante, é o The Feed, é uma obra que traz essa perspectiva e que leva além esse mundo da realidade virtual para um cenário quando os chips estarão completamente conectados dentro do nosso sistema biológico. São chips que estão literalmente conectados, estão dentro da nossa cabeça e aí no nosso cérebro. E isso faz com que a gente tenha ali uma espécie de projeção que já é feita diretamente no olho, que é feita diretamente no cérebro, porque já está conectado. E aí os comandos também, eles são comandos inicialmente invisíveis, né? Eu posso fazer isso por meio do meu pensamento e acionar ali, pensando, acionar todas as funcionalidades digitais, todas as funcionalidades que aquela ferramenta, né, pode proporcionar para nós, mas eu também posso interagir com essa tecnologia por meio de gestos, comando de voz também. A gente vai observando isso vendo a série, que as pessoas se interagem ali, fazem interação com essa tecnologia também, utilizando mecanismos muito naturais, né? Fala, gesto, que é uma coisa que a gente já tem. Se a gente for observar, principalmente com os últimos lançamentos de óculos para realidade aumentada e de realidade virtual, isso já é possível. É claro que, como eu disse, a obra The Feed leva isso além, porque não é um óculos que você coloca, é um chip que já está sendo, que já é conectado diretamente ao seu cérebro. Então já está num nível além, né, num próximo passo de interação, mas é bem interessante. A obra, claro, também traz muitas outras coisas que a gente tem de tecnologia emergente, daquilo que já está acontecendo, e a gente vê isso implementado na vida ali cotidiana das pessoas, não só esse chip ultra moderno ou ultra contemporâneo, mas carros autônomos também a gente vai conseguir observar outros tipos de interfaces, interações e também uma expansão da inteligência artificial para um conceito que também envolve biologia. É muito interessante observar essa série também na questão do design e da tecnologia. Claro que existe todo um drama, toda uma questão ética que é bem legal também da gente observar e debater, mas a obra traz essa perspectiva muito interessante para nós quando a gente vai falar sobre implementação de design e de tecnologia dentro da sociedade. E aqui a gente está dando um exemplo, então, de uma realidade aumentada, né? Ou seja, eu tenho uma capacidade ali de vivenciar a minha perspectiva muito além do que a gente consegue a partir do nosso corpo, né? Mas a gente também tem a expansão ou a extensão da vida. Um outro aspecto que a ficção também vai nos trazer e falar sobre o potencial da tecnologia, e com isso a gente tem que falar sobre design e interação, mas uma outra coisa que a gente vai ter também são as tecnologias que estendem a nossa vida. E aí eu gosto de algumas abordagens, de algumas obras que vão falar sobre uma coisa que eu posso chamar de o upload da nossa mente para nuvem, ou seja, trazer o que nós somos, a cópia, né, do nosso cérebro, a cópia dos nossos pensamentos, sentimentos, aquilo que compõe a gente, por assim dizer, né, enquanto mente, colocar a mente dentro de um ambiente virtual, dentro de um ambiente 100% digital, e com isso a gente vai vivenciar no mundo digital e, claro, encontrar o que eu poderia dizer como a imortalidade, porque uma vez que a gente tem o upload da nossa mente e uma vida ali dentro desse contexto, né, dentro de um contexto em nuvem, a gente pode falar sobre uma vida eterna ou sobre uma vida
para sempre, ou até você querer e desejar ter a vida nesse sentido. Então a gente tem algumas obras que trabalham com isso, sejam filmes, séries, desde Batman do Futuro, uma série de desenho animado que traz essa provocação, que coloca ali um empresário muito rico, que faz o upload da sua própria mente para a nuvem, né? Ele primeiro transfere a mente para um ambiente digital, consegue copiar o cérebro dele para esse ambiente digital e depois se conecta na internet. Tem uma expansão muito grande sobre isso. É uma obra bem legal, ali é um episódio apenas, mas que traz essa provocação e eu gosto também disso. A gente tem uma outra obra, um filme bem interessante com Johnny Depp, que é o filme Transcendente. Ele também traz essa provocação, ele também fala sobre a construção, né? E, na verdade, talvez uma das provocações do filme é a construção da real inteligência artificial só se dará quando for uma cópia real do cérebro do ser humano, quando realmente nossas mentes conseguirem serem digitais. Isso será a inteligência artificial. Fora isso, tudo será feito muito binário, enfim, tudo será muito limitado. E dentro dessa provocação, a gente tem ali um upload de uma mente, a gente tem um cérebro humano, né, enfim, na sua versão dentro do digital, dentro do contexto digital, e todas as implicações que isso pode acontecer. Novamente, é uma obra bem legal, porque também vai falar sobre ética, vai falar sobre valores, vai falar sobre dores e sobre desejos, impactando a tecnologia. Mas é uma possibilidade interessante, né? A gente percebe que existe já um mecanismo ou uma busca das pessoas para que a gente possa ter cópias da nossa mente dentro do ambiente digital. Tem uma outra obra que eu gosto, ela é um pouco mais antiga, mas eu acho ela bem interessante, até porque na época que foi lançada a gente falava bastante sobre clonagem, né, também, que é a obra O Sexto Dia, né, a obra que é estrelada pelo Arnold Schwarzenegger, e é bem legal, porque ela trabalha com o conceito de um upload da nossa mente, uma cópia da nossa mente que será salva em uma nuvem, um cartucho, alguma coisa do gênero, mas o que é interessante, um pouco diferente das outras obras que eu comentei, é que é possível no filme, né, ele traz essa provocação, que é fazer o download dessa mente em uma versão sua, em um clone seu. Então, se por acaso acontece alguma coisa comigo, por exemplo, eu posso ter uma cópia, né, um backup ali do meu cérebro mais recente, uma versão mais recente, e eu consigo baixar essa versão em um clone, um corpo clone meu, e continuar a minha vida ali, da onde eu parei ou algo do gênero. Então, acho interessante porque é uma outra tecnologia que vai nos trazer ali uma provocação de futuro, onde a gente tem a cópia, né, o backup da nossa mente, mas também falando sobre a clonagem e o upload ou download dessa mente em um corpo biológico que é uma cópia exata de nós, né? E aí, se a gente unir com outras referências que a gente falou um pouco mais cedo, eu também poderia fazer o download da minha mente em corpos que eu posso desenhar, eu posso escolher e que podem ter ali alguma característica que eu sinto falta, ou que eu não gosto, ou que eu quero mudar. Então é legal pensar e ver como as tecnologias elas estão ali o tempo todo brincando e trazendo, claro, a obra de ficção ela traz isso, né? Como que a gente pode colocar a representação daquilo que a gente faz dentro do conceito, dentro do nosso dia a dia, daquilo que a gente vai construir enquanto solução para as dores das pessoas. Porque tudo isso que a gente está falando, ele tem uma representação sobre as dores, né? Os desejos humanos. Quando a gente fala do upload, de viver uma outra vida, de estar numa realidade virtual, de estar numa representação robótica, ou Android, ou até um clone, a gente está falando no fim dos quais são os desejos humanos que estão impactando essa grande necessidade, essa grande tecnologia, essa grande busca que a gente faz por implementar uma tecnologia mais interessante. Então isso é bem legal da gente pensar. E há outras obras aqui, eu falei de obras que são muito simbióticas, né? A gente viu ali ficção misturando muito a tecnologia com o ser humano, e isso se tornando quase que um cyber-human, um humano cibernético, uma coisa que é uma mescla entre tecnologia e biologia. Mas claro, existem também as obras que mostram quando a gente tem a dicotomia, a separação entre tecnologia e o ser humano. Uma delas, por exemplo, a gente pode falar do Eu, Robô, que é estrelado pelo Will Smith, é inspirado numa obra ali bem famosa que fala sobre isso também, mas é importante quando a gente fala sobre isso, eu gosto de trazer essa referência, porque ela mostra quando a tecnologia, né, a inteligência artificial, o robô, o Android, ele evolui separadamente do ser humano, né? Então tem o ser humano vivendo a sua vida e tem esse serviçal, quase, por assim dizer, evoluindo tanto na capacidade intelectual pela inteligência artificial e também nas suas capacidades robóticas, né, de peças robóticas, enfim. E aí a gente tem uma separação, e aí um debate filosófico
que a gente vai ter sobre essas tecnologias, claro, será a presença, né, do robô nas nossas vidas, e o que vai diferenciar um humano da inteligência artificial, o que vai separar ou dividir um ser humano que tem partes robóticas de um robô que tem uma mente, uma inteligência artificial que simula sentimentos, que simula emoções, muito além de cálculos matemáticos. Essa discussão vai acontecer no filme, e claro, vai trazer, e para nós eu acho que é legal, para a gente que trabalha com design digital ou tecnologia, falar um pouco sobre isso, porque também aqui eu tenho dois caminhos interessantes, né? Um caminho que a gente percebe a tecnologia e o ser humano se unindo cada vez mais e talvez se tornando uma única coisa, e um outro caminho onde a gente tem uma tecnologia que está evoluindo separado, né, ao nosso lado, e nós continuamos a nossa vida utilizando essa tecnologia como uma ferramenta ou como serviçais, alguma coisa do gênero, mas que em algum momento talvez a gente entre num choque de realidade, quando essa inteligência artificial talvez alcançar um nível de simulação de sentimentos e emoções em que ela se põe qual é a minha diferença, né? O que separa a minha tecnologia de você humano, o que separa você humano da tecnologia. Então é bem interessante, são questões éticas ali que a gente tem, e o que é bom das obras, eu falo muito da ficção e estou falando de filmes, é que ela traz um drama, né? uma força dramática muito grande, e os conflitos ali, eles falam sobre questões éticas. Quando a gente vai pensar nos filmes, você vai ver muito a questão, a gente vai ver muitas questões éticas que a gente tem quando eu falo da implementação da tecnologia. Isso é importante, a gente precisa discutir eticamente e moralmente o que vai acontecer com a tecnologia e o que a gente quer tirar dessa tecnologia também. Então é interessante a gente pensar nessas abordagens quando a gente vai trabalhar. Por isso que eu gosto de beber dessas fontes quando a gente fala de inspiração para design digital e para tecnologia. Mas aqui a gente fez alguns cenários, né? Eu teci aqui algumas possibilidades junto com vocês a respeito da tecnologia e alguns caminhos que eu vejo a ficção abordando a tecnologia e a relação dela com o ser humano, mas eu gosto agora, eu vou abrir aqui um parênteses para falar do próprio drama e de onde todas essas tecnologias começam a encontrar o seu conflito dramático. E o que eu acho mais interessante, e aqui talvez o design, né, e o designer enquanto um agente, um pesquisador do ser humano, vai talvez encontrar ali seu espaço mais confortável, digamos assim, ou mais interessante para sua pesquisa, é toda a tecnologia, ela vai, todos esses filmes que falei, das obras que comentei, e muitas outras que eu não comentei também, todas elas vão encontrar ali o seu ponto de inflexão, o seu ponto de conflito, quando a gente tem características humanas sendo trazidas para esse espaço. E é normal que aconteça, a tecnologia é fruto do ser humano, nós construímos a tecnologia. E é claro que como a nossa obra, aquilo que nós fazemos, ela vai carregar dentro dela as características e coisas que nós temos. E é interessante ver que todas essas obras, elas trazem justamente o ponto humano como um ponto de inflexão, onde a tecnologia começa a encontrar um problema ali para a existência. Seja um problema porque o ser humano em si está interagindo com a tecnologia de tal forma que a tecnologia começa a ser prejudicial e criar conflitos ali morais e éticos, seja porque a própria tecnologia avançando absorve, né, traços humanos, que são sentimentos, desejos, começa a cometer atos falhos que na verdade são emulações ou representações daquilo que nós mesmos temos, que pode ser, por exemplo, sede de poder, pode ser uma questão de preocupação, de superproteção, pode ser alguma questão de sobrevivência e autopreservação, coisas que a gente tem dentro de nós, humanos e de seres biológicos também, e que a tecnologia começa a ter em si e replicar. Então, seja por um fator que o ser humano está interagindo, interferindo na tecnologia, ou seja porque a tecnologia começa a ter certas características hoje ditas humanas, a gente percebe que é o ponto de inflexão onde a tecnologia começa a se chocar com a realidade, e a gente tem diversos conflitos a partir disso. E eu gosto de falar sobre isso porque a gente retoma um princípio muito básico. A tecnologia ela foi construída para nos servir. Nós, seres humanos, construímos a tecnologia para que a gente pudesse fazer coisas que a gente, sem ela, não conseguiria ou seria muito mais difícil fazer. E aí, chegando a esse ponto em que nós construímos a tecnologia, chega uma hora que ela está cada vez mais se aproximando de ser uma réplica de nós mesmos. E nesse momento é que a gente tem que entender dores, necessidades e desejos, como isso é replicado na tecnologia e como a tecnologia vai ser produzida, né, para continuar nos servindo, tendo essas coisas ali,
esse mix de sentimentos juntos, mas de tal forma que a gente não consiga, que a gente não, na verdade, não rompa, né, o limite ético, moral daquilo que a gente tem, daquilo que a gente implementa. Então, usar a ficção como uma inspiração é também olhar para essas questões filosóficas e talvez discutir isso, né? Talvez a comunidade de designers e de profissionais da tecnologia tenha que cada vez mais discutir justamente a presença, o olhar e a utilização das tecnologias. Algo que está acontecendo, porque a inteligência artificial tem ficado cada vez mais difundida e a gente já tem debatido sobre sobre o papel da inteligência artificial, sobre a utilização dela e como isso vai impactar na sociedade, e a gente precisa sempre estar atento e continuar falando sobre isso. Até para que a gente não se torne automáticos, né? Produzindo e reproduzindo coisas sem pensar sobre ela. Nós somos humanos, uma das nossas principais características e também uma das nossas principais qualidades, por que não, é a reflexão, é o olhar atento e crítico sobre o mundo que nos cerca. Então, olhar para a tecnologia e levar isso também é fundamental no trabalho do designer, no trabalho do profissional de tecnologia, para a gente conseguir utilizar e implementar isso de uma forma consciente. E a ficção mistura tudo isso. Então é um ótimo caminho para a gente começar a debater, discutir e falar sobre a utilização das tecnologias ali no dia a dia e nos nossos trabalhos, naquilo que a gente vai entregar para a sociedade. E aí eu queria ouvir também que vocês aí de casa, né, enfim, vocês que estão me acompanhando de casa, enfim, vocês que estão me vendo aí de qualquer lugar ou em qualquer lugar, o que vocês têm usado como inspiração e qual foi a última obra de ficção científica que inspirou você ou que fez você pensar sobre o que eu estou fazendo, o que eu estou usando da tecnologia, como que eu posso usar essa tecnologia melhor, ou o que a gente pode colocar caso essa tecnologia dê alguma falha sistêmica e a gente precise trabalhar novamente. Acho muito legal essa discussão, ela é gostosa, ela é interessante e ela também traz o nosso olhar crítico, que é o olhar do designer, que é o olhar do profissional de tecnologia, para o debate. Isso é fundamental para o nosso dia a dia, para aquilo que a gente trabalha. Então, fico aí aguardando os comentários para a gente discutir, conversar, e para quem quiser trocar ali 2 giginhos de prosa falando sobre design, sobre tecnologia e sobre ficção científica, sempre terão um espaço aqui comigo, porque eu adoro esse tema e acho muito gostoso falar sobre isso também.